Meus amigos advogados, minhas amigas advogadas, estudantes de direito e todo mundo que me segue aqui neste canal. No vídeo de hoje a gente vai fazer uma análise de lucratividade de uma determinada ação, que basicamente vai te mostrar se ao final daquela determinada ação você teve lucro, teve prejuízo, se valeu a pena, enfim, vamos fazer todas essas métricas. Não se esquece, já deixa o like, já se inscreve aí e bora pro vídeo. Bom, então eu vou tomar como base uma ação de negativação indevida, que é uma ação bem comum, um processo de conhecimento, né? Sei lá, contra uma operadora de plano de saúde, contra uma operadora de telefonia, para a gente poder tentar entender algumas coisas com relação à ação. Eu trouxe aqui alguns dados que partem de um processo originário de um dos alunos nossos, lá do Advogado do Agora, mas quero mostrar para vocês porque poderia ser um caso de qualquer um desses. Então, vamos para a tela gravada aqui que eu quero te mostrar algumas coisas. Se a gente parar para poder analisar, nós tivemos aqui que o aluno, para poder entrar com uma ação, cobrou R$ 1.500 a título de honorários advocatícios pro labore. Isso quer dizer que se nós trouxermos esse valor para tempo presente, porque eu preciso fazer uma atualização do valor. Ou seja, o valor de R$ 1.500 lá em janeiro de 2017, que foi quando ele distribuiu a ação, não é exatamente o mesmo. Nós temos um valor, já deixei preparado aqui, corrigido de R$ 1.744,68. Então, valor atualizado. Além disso, o aluno teve também uma contratação de 20% sobre o valor do êxito, considerando que a ação poderia ou não ter êxito. O pedido principal dele era para que o nome fosse desinserido dos órgãos de restrição de crédito, porque o débito era inexistente, e em conjunto com isso, ele fez um pedido cumulativo, né, postulando uma indenização por dano moral em valor não inferior a 20 salários mínimos. A condenação foi de R$ 7.000. A gente não vai fazer cálculos aqui de juro e tudo mais para poder facilitar os cálculos. E nós não tivemos honorários sucumbenciais porque esse processo foi um processo que tramitou no juizado especial. E, portanto, em primeira instância, não há honorários sucumbenciais. Bom, então vamos fazer algumas análises aqui para que a gente possa entender toda essa mecânica, tá? Condenação, então, em R$ 7.000. E a gente precisa estudar algumas coisas para a gente analisar essa tal de lucratividade ou prejuízo deste processo. O tempo do processo que nós precisamos considerar eu tenho uma distribuição em janeiro de 2017 e o alvará, o saque do alvará de janeiro de 2021. Nós estamos falando, portanto, de 48 meses de processo. Então, 48 meses de processo. Para que a gente possa fazer esse cálculo, nós precisamos entender qual é o nosso custo por hora. E eu já fiz um vídeo explicando exatamente como chegar a esse custo por hora do nosso escritório de advocacia, mesmo que eu seja autônomo. E eu vou deixar aqui em cima se você quiser acessar. Eu trabalhei com um custo por hora hipotético de R$ 76 por hora. Se eu acrescentar esse custo por hora uma margem de 25%, nós teremos um custo mais margem de R$ 95 por hora. Nesse mesmo vídeo que eu coloquei aqui, nós conversamos um pouco sobre o tempo que é empenhado para que você possa entregar um processo com qualidade. Em processos de baixa complexidade, nós teremos um tempo ou um investimento do advogado no processo estimado em 1 hora mensal. Isso é uma média, tá, pessoal? Isso porque a gente está considerando não só o tempo gasto para poder produzir as eventuais petições, as audiências, mas também o tempo que a gente vai demandar ao longo do processo para que a gente possa, de fato, dar uma assistência para o nosso cliente, enviar eventuais relatórios, se comunicar com ele quando ele nos disser e aí, como é que está meu processo e tudo mais. Então é fundamental que a gente faça o cômputo também desse prazo para a gente ter uma previsibilidade muito clara e ter racionalidade na hora de decidir. Então, um cálculo simples aqui para a gente tentar entender é o seguinte: eu teria 95 vezes 48 horas empenhadas na execução deste processo. Nós teríamos um valor, então, de R$ 4.560. Isso quer dizer que, para que eu tenha lucro e cubra todos os meus custos, obrigatoriamente dentro deste processo, eu preciso ter um faturamento final, uma receita final de R$ 4.560
para que isso possa acontecer. Então vamos voltar para esse estudo de caso para a gente poder entender isso. Então, 1.744,68 do Prolabore trazido a valor presente, e eu vou ter aqui também mais um valor, ou seja, os 20% decorrentes dos honorários de êxito, os honorários cota litis. 20% de R$7.000, nós estamos falando de R$1.400. Então a gente precisa olhar para um total que vai ser realizado da seguinte forma. Eu terei 1.744 de Prolabore trazido ao valor atual, a valor presente, mais R$1.400 a título de honorário de êxito, que eu terei um total de R$3.144,68 de receita oriundo desta ação especificamente. Isso quer nos dizer algumas coisas. E quais são essas coisas? Quando eu olho para um pretenso valor com 25% de margem de lucro, eu chego à conclusão de que se eu tive de receita R$3.144 e todas essas minhas previsões estão certas, esta ação me deu prejuízo, efetivamente. Agora vamos fazer o seguinte, quando eu falo em prejuízo, vamos analisar o meu custo e tirar a minha margem, para ver se eu efetivamente empatei. E como que isso vai ser feito? Eu basicamente vou pegar o meu custo, que é de 76, e vou multiplicar por 48. 3.648. Se eu pegar esse valor, né, e reduzir o valor de faturamento, eu tive objetivamente R$ 503,32 de prejuízo. Isso quer dizer que eu estou definitivamente pagando para trabalhar. E, portanto, é fundamental que a gente tenha clareza ao realizar estas análises. E não é que eu estou dizendo que você não deve abraçar essa ação. Ah, Heitor, mas é muito importante porque essa ação me trouxe outros processos que foram muito mais rentáveis do que isso. Aquele cliente me indicou para o outro. Isso vai acontecer. Nem sempre a gente vai ter lucro em tudo. O que é o fundo? O que é o ponto mais importante desse vídeo? O ponto mais importante desse vídeo é que você tenha racionalidade. Você saiba exatamente o porquê de você estar contratando ou de você estar assumindo aquela determinada representação. Ah, então isso aqui foi para alguém de família, então nem estava pensando em lucratividade. Tá tudo ótimo, gente, tá tudo certo. Eu entendo que a advocacia nos impõe isso. A mensagem que eu quero passar para vocês é o seguinte: mais importante do que ter lucro sempre é a gente ter racionalidade nas nossas decisões enquanto advogado. Não adianta a gente assumir uma série de ações, a gente vai ficar com um monte de processo sem rentabilidade e com um problema sério para ser resolvido. Então, ter racionalidade, ter projeções logo no início da advocacia é algo fundamental para que você não se frustre lá na frente. Espero que tenham gostado do vídeo, façam esses testes aí, calculem o custo por hora e tudo mais. É sempre um prazer compartilhar conhecimento, compartilhar experiências com vocês aqui. Se tem sugestão de tema, se tem elogio, se tem crítica, deixa aí nos comentários. Até o próximo vídeo, próxima semana, e um grande abraço.